Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É um prazer com é um prazerzaço estarmos aqui juntos e fazendo sempre o apelo para que você se torne, se você já é, busque alguém para apoiar através dos sócios do clube da Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, porque tem ajudado tanta gente a ressignificar suas vidas, suas caminhadas, não é? E você sabe, tem um Pix aí, o 1197-261-0272, 1197-261-0272. Nos ajude. A Fundação Espírita André Luiz agradece. Ô, gente, olha, não se trata de questionar a crença de ninguém. O que eu vou falar aqui? Vocês sabem que eu sou de respeitar. Mas no momento em que você é questionado, você tem que se posicionar. Eu já fui questionado sobre esse assunto no programa de rádio que eu tenho aqui em Salvador, no FM. Já fui questionado por aqui. Já fui questionado. Não é? É o seguinte. Vocês já ouviram falar de psicocãografia? Pois é. Tem um cidadão, não acho que seja espírita, que está falando sobre isso. Eu estou aqui falando com você, estou abrindo aqui o processo, inclusive com um livro. Olha, gente, as pessoas acreditam no que elas querem, mas me perguntam, não é? E eu estou lendo o que está no site da pessoa, né? Engana-se quem pensa que os nossos pets não têm nenhuma missão aqui na Terra. Eles vivem relativamente pouco, mas deixam aprendizados e memórias que nunca iremos esquecer, exatamente porque eles te escolheram e prometeram cuidar de você até o fim. Eles nos escolheram antes do reencarne e cuidar da gente até o fim. Não é só um livro sobre a história de um pet, é uma história real, botou em caixa alta, sobre o retorno de um cão para viver novas aventuras ao lado do seu tutor. Contada do ponto de vista de um cachorro muito especial que precisava ensinar sobre o amor e o sentido da vida para os seus humanos que viviam no piloto automático. Ô, gente. Olha, eu não sei se a pessoa é espírita, não sei o que acontece, mas a doutrina espírita rechaça isto, né? Vocês sabem que o espiritismo, né, nos falam sobre a reencarnação dos animais, dizendo que eles não ficam aguardando e vão reencarnar para poder nos dar lição. De forma alguma. Olha, observe. A reencarnação dos animais não é como um processo de individualidade. Eu vou reencarnar ali porque eu quero ajudar aqueles que um dia foram meus parentes e eu preciso ajudar. Não.
Não existe isto. Eu estou falando com vocês, estou buscando aqui o próprio site para ver que realmente não é uma coisa pontual, não é? Não é uma coisa pontual. E a gente sabe que não é, porque a gente vai e vê divulgação disso, recebimento de mensagens para os tutores. Olha o que diz o Livro dos Espíritos, não é? Na pergunta 599 do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui o que diz a pergunta 599. Vamos lá. Olha, a alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Claro. Não existe, então, eu vou escolher reencarnar. Não tem, os animais não têm o livre-arbítrio, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa ter um senso crítico diante dessas questões. Estou falando com você e abrindo aqui mais. A alma do animal sobrevive ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. É a pergunta 600 do Livro dos Espíritos. Ou a gente segue ou a gente não segue. Eu vou ler a pergunta 600 mais precisamente. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois, na morte, num estado de erraticidade, como o do homem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante, ou seja, não é um espírito que tem karma. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, de idêntica faculdade, não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente no processo de reencarnação. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Pergunta 600 do Livro dos Espíritos. Ou seja, não fica o espírito lá do animal entrando em contato com o tutor, não tutor, e vendo. Não existe isso. Tenho dito, olha, tenho visto é coisa, viu? Olha, 49 anos de espiritismo, mas nos últimos 2, 3 anos... Mas vamos aqui às suas perguntas, você que mandou para o 7199915167, Felipe Azevedo, é de Aracaju, Sergipe, todo mundo tem seu anjo da guarda, assim aprendi. Pode acontecer do anjo da guarda de alguém mudar? Cada pessoa tem ou podem ter vários? Olha, pode mudar porque aquele anjo da guarda pode buscar um novo reencarne, ou acha que a missão com aquele encarnado terminou, e aí outros assumem um compromisso, outros espíritos que têm afinidade. O anjo da guarda não é um anjo com asinhas, são espíritos afins. São espíritos que guardam afinidade com o tutelado, amores de outras vidas, de outros processos. Tá bom, Felipe? Anônima de Santo André, São Paulo, o Papa Francisco, especial e caridoso, está dando sinais de que está para ir. Sinto, e vai ser difícil a igreja escolher alguém como ele. Na minha visão,
A Igreja Católica está politizada e representando o que não é o melhor. Ô Anônima, olhe, deixe-me dizer uma coisa a você. O Papa se manteve lúcido. Ele é um homem consciente. Você acha que não já está havendo assim uma mobilização para um sucessor que não seja radicalmente contra aos princípios dele, aos princípios cristãos? Agora, olha, quando fala assim, politização, tem um frei franciscano aqui em Salvador que está sendo muito atacado, porque ele fala das minorias, ele é a favor das pessoas trans, de tudo. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, essas pessoas não estão sendo cristãs? Vocês aí em São Paulo falam muito do padre Júlio Lancelotti. Eu tenho admiração pelo padre Júlio Lancelotti. Acho que ele partidariza, mas eu não tenho que achar nada, é um problema dele. Olha, tem a liberdade de expressão dele para partidarizar a sua ação. Mas não é um homem que está tendo ação cristã, não. Ele não está seguindo o que Jesus propôs, não. Eu gostaria de que vocês que são telespectadores aqui do Visão Social e moram em São Paulo me dessem esse entendimento, porque eu penso que sim. Eu penso que sim. É aquilo. Ele, na livre expressão democrática dele, ele se partidariza, inclusive, com políticos. É um problema dele. Não é verdade? Mas que o trabalho dele é um trabalho de caridade. Ou no espiritismo não existe mais o axioma, fora da caridade não há salvação. Já se tirou isso? Acho que não. Revoltada, entre aspas, mas não sou. É assim que ela se identificou. De São Bernardo, aí em São Paulo. A doutrina espírita fala que nada acontece por acaso e que tudo tem um sentido do ponto de vista espiritual. Qual é o sentido de um avião cair e matar tantas pessoas? Olha, nada acontece por acaso não quer dizer que o destino está estabelecido. Eu também não acredito nisto. Eu digo o seguinte, nada acontece por acaso, não é por acaso que estamos reencarnados nesse momento, nesse período, com essas circunstâncias. Mas um avião não tem que cair porque aquelas pessoas precisam morrer naquele dia, naquela hora. Eu não concordo com isso, como você. Eu não concordo com isso. Sabe? Porque então meu destino já está estabelecido, então não adianta eu ser um homem de bem. Se eu fizer o bem ou se eu fizer o mal, vai dar no mesmo. Então pronto. O que me importa? Não. São as contingências. O que são as contingências? Falhas humanas, falta de... que continua sendo uma falha humana, de manutenção, tanta coisa que nós estamos submetidos. Eu estou aqui, já falei isso, aqui tem umas prateleiras, aquela prateleira pode cair ali, aqueles vasos caírem em cima de minha cabeça. Ah, isso tinha que acontecer? Claro que não. Não é? São as contingências, são processos, só por estarmos nesta vida somos sujeitos, tá bom? Os animais, como vimos aqui na pergunta 599, não tem karma, mas não tem diabetes, não tem problema cardíaco, é a contingência desse mundo. Ó, meu irmão já está ali, vamos à inserção. Aí, conexões positivas e negativas entre saúde e espiritualidade. Há conexões aí de coisas negativas e positivas. Negativas também em relação à saúde e espiritualidade. Veja aí, eu volto já. É pouco importante as pessoas acharem, por exemplo, que não, eu não preciso estar pensando, porque eu me alimento bem, eu não preciso cuidar do espírito, porque eu faço exercício físico. Tudo é importante, mas também cuidar da alma. Também cuidar desse aspecto subjetivo do existir humano, que é em verdade a base, é a base principal do que somos. Nós fizemos uma inversão, nós sempre falamos assim, porque o meu espírito, quando é exatamente o contrário. Nós temos o corpo,
A essência que somos nós. E a essência é espírito. Espírito é energia. Energia é vibração. Vibração se projeta em frequência. Quando entendermos que o corpo é apenas uma veste, uma roupa, vamos dar mais importância. Há momentos como este, que paramos para orar juntos. O Conselho Federal de Medicina criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade. Agora pode apagar aqui a luz do palco, por favor. Com o objetivo de abrir mais uma frente, em razão de pesquisas que têm realçado a importância desse aspecto nos cuidados com o paciente. É frequência vibratória, é energia, é trabalho voltado para o espírito. Porque, meus amigos, nós não somos esses complicados que somos, quer dizer, que vocês são, apenas de uma vida. Nós trazemos complicações de outras vidas, amores frustrados, traições vividas, crimes perpetrados, promessas que fizemos e ao chegar aqui esquecemos, não lembramos, não queremos, fugimos. Então o corpo também serve para isto, como se fosse transudar do espírito pelo perispírito até chegar ao corpo, e aí surgem todos esses processos, problemas físicos, problemas emocionais, essas perturbações que vocês têm, não é? Então é o caldo disso tudo. Aí o que é que acontece? Você opta por tomar Rivotril, em vez de bater de frente com você. Isto precisa ser visto. A ciência precisa também olhar para isto. Só me preocupo que esta comissão tem que estar atenta, porque tem médicos também extremistas, fanáticos. Olha, Arthur Fernandes, esse livro é muito interessante. É uma nova medicina para o novo milênio, a humanização do ensino médico, é o nome do livro. É um livro feito por 5 médicos. Dr. Arthur Fernandes é um espírita. Então ele diz o seguinte: a espiritualidade pode ser definida como uma dimensão da humanidade. É aquilo que eu dizia, não é uma questão de religião. Não é uma questão de religião, é uma questão de essência, de existir. É uma dimensão da humanidade, podendo ser expressa de diversas formas, por meio de crenças, valores ou práticas, representando a busca do indivíduo por conexão e transcendência, seja através de amigos, família, trabalho, animais, natureza, ou qualquer coisa considerada sagrada. Então, quando se fala em espiritualidade, é tudo isto. É a sensibilização desse transcendente que nós temos. Desse transcendente que existe dentro de nós. E é interessante como isso é um problema também. Isso é um problema também. Sabe o quê? Quando nós fixamos muito a crença em símbolos, em expressões externas à nossa força, o problema de expressar a nossa fé em um símbolo é exatamente aquele símbolo ter a força que deveria estar aqui. Olha, aqui também
vocês viram isto. Foi uma matéria que tomou todos os sites brasileiros. Todos os sites. Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da esquerda, e Wagner Gatas, da Universidade de São Paulo, analisou o exoma, exame genético que analisa as regiões codificadoras do DNA humano, completo, examinou o exoma completo de aproximadamente 60 médios reconhecidos e seus irmãos não médios. E eles descobriram que os médios temos um DNA diferente. Vamos lá. Os pesquisadores identificaram variantes genéticas presentes apenas nos médios e ausentes seus irmãos. Foram 60 médios analisados e os irmãos, que foram criados, conduzidos da mesma forma, na mesma cultura, sob a mesma família, alimentação, tudo direitinho. Aí está a necessidade de se agregar ao indivíduo a força da sua fé, das suas convicções religiosas. Ou seja, eles concluíram que há uma diferença estrutural genética. Mas isso não era difícil da gente entender, sabe por quê? Porque Allan Kardec já dizia que a mediunidade é orgânica. Então, se ele falava isso em 1857, se a mediunidade é orgânica, claro, tem o componente genético. Olha, aqui, o que eu disse. A Universidade da Califórnia encontrou o God Spot. É onde, assim ao pé da letra, o lugar de Deus no cérebro humano. Esse lugar é no lobo frontal. Como eles chegaram a isto? Porque todo sentimento de crença, de busca de conexão e de força, acionava esse lugar específico. E só ele. Olha que coisa fantástica. E eles deram o nome de God Spot. Não aciona nenhuma outra parte, apenas esta. O que mais precisamos para entender que nós vivemos um mundo de energia, que nós somos energia? O que mais precisamos? Pois é, gente, temos que entender que tudo é conectado. O mal é conectado, o bem se conecta, o mal se conecta. Porque vivemos numa rede, aquilo que se fala, né, numa rede da internet, é a mesma coisa, é a rede das vibrações, das frequências, a mesma coisa. Não é? Pois é, gente, vou ficando por aqui, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração, e a gente segue junto. Um abraço, tchau, tchau.